Olá, turma! Eu sou a professora Raquel e hoje eu venho com uma aula com um objetivo que é bem atual e é uma coisa que eu acho que vocês usam utilizando bastante, mas eu não sei se vocês conseguem distinguir a diferença do que é fato e do que é opinião. Exemplo, se vocês estão lá ligadinhos aí na internet, vocês estão compartilhando aquela história lá no Facebook, no WhatsApp, vocês estão curtindo, vocês estão lendo a opinião dos outros, vocês estão lendo os comentários, morrendo de dar risada. Vocês sabem se aquele assunto realmente é verídico? Vocês sabem dizer se realmente aquilo que está acontecendo, se de fato aquela história ou aquilo que vocês estão compartilhando é realmente um fato ou é uma opinião de alguém que simplesmente postou lá e vocês estão continuando essa corrente de compartilhamento? Hein? Então é fato, é o que nós vamos trabalhar agora. É isso que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Nós vamos aprender a distinguir um fato, uma opinião de um assunto. Vamos lá. Diferença de fato e diferença de opinião. O fato é uma notícia, é algo que você lê no jornal, que você vê numa revista, que você lê num site muito conceituado, mas que realmente tem comprovação. É algo que foi estudado, é algo que foi comprovado, é algo que realmente teve todo um estudo por trás até chegar à notícia que vocês estão lendo. Isso é um fato. Agora, uma opinião. Opinião é aquilo que você acha. Opinião é aquilo que papai acha, que a mamãe acha, que o amiguinho acha. Então, se eu falar para vocês que meu ABC aqui, ó, ele é cor de rosa, é um fato ou é uma opinião? É um fato. Porque realmente vocês estão vendo que as minhas letrinhas aqui em cima são cor de rosa. Agora, se eu falar para vocês, nossa, como eu acho essas letrinhas cor de rosa bonitas, é um fato ou é uma opinião? Aí já é uma opinião minha, ou vocês podem falar também que é feio. É a opinião de vocês. Vocês podem falar, não, professora, eu não acho bonita essas letrinhas cor de rosa. Eu acho mais bonito verde, eu acho mais bonito preto. Não tem problema nenhum, é a opinião de vocês. E a opinião é muito válida. Não tem problema nenhum, desde que ela não seja levada para um outro lado. Então, nós temos que trabalhar muito bem isso. A distinção do fato e da opinião, ela é muito importante, ainda mais na nossa língua portuguesa. Nos textos dissertativos, nós temos aqui, ó, texto dissertativo. Nós temos dois exemplos de textos dissertativos. Nós temos o expositivo e nós temos o argumentativo. Agora eu vou entrar dentro do que vocês vivem, dentro da vivência aí de vocês. Nós estamos num momento de pandemia, onde todos vocês estão assistindo a aula dentro de casa, pelo computador, pelo celular, pelo tablet. Mas quando não estão assistindo a aula, o que vocês fazem? Eu tenho certeza que vocês ficam jogando no videogame. Acertei? No celular. Ah, claro que eu acertei. Agora eu vou perguntar uma coisinha para vocês. Esses jogos de videogame, esses jogos de celulares, eles influenciam na vida dos adolescentes? Tema polêmico, certo? Acabei de propor um debate para vocês. E eu quero ouvir a opinião da sala. Eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham realmente que esses jogos de videogame e que esses jogos de celulares, eles influenciam na vida de vocês? Ou pro bem, ou pro mal, mas de alguma forma influencia? Se vocês forem lá na internet, buscar lá no Google alguma coisa relativa e vier várias matérias explicando o porquê
Se há influência ou não, isso é um fato. Agora, se não há, não tem matéria explicando, não tem nenhuma reportagem, e você acha que não, ou você acha que sim, é uma opinião. Cada um de nós temos o direito de dar a nossa opinião, claro, desde que não entre no direito do outro. Nós temos sempre que respeitar o direito do outro, mas a nossa opinião é muito válida, desde que ela seja construtiva. A gente pode falar para o coleguinha uma opinião que não seja construtiva. Nós temos sempre que ajudar uns aos outros. Nós temos sempre que influenciar positivamente os nossos amigos. Então, falando nos jogos de videogame, eu propus um tema bem complicado para vocês, não propus? Não é um tema a se pensar? E aí que nós entramos no nosso texto dissertativo. E eu vou explicar para vocês a diferença do expositivo e do argumentativo. O texto expositivo são aqueles textos que servem para esclarecer ideias através de comparações. Exemplo, comparações. O que é comparação? O meu cabelo é curto igual da minha amiguinha. Ou então, o meu caderno é tão bonito quanto o da professora. É bonito igual o da professora. Não é verdade? Eu estou comparando. Ou então, eu estou comparando pontos de vistas também, né? Eu posso dizer que as minhas letrinhas aqui, o meu letreiro, ele é bonito. E uma outra pessoa também pode dizer que é bonito. Mas tem um outro aluno que pode dizer que acha o verde mais bonito. Se as letras fossem verdes, elas seriam mais bonitas e mais chamativas. E alguém concordar com ele. Se alguém concordar com ele, é uma comparação. Por quê? Porque os dois, eles compartilham da mesma opinião. Isso pode entrar, sim, em uma comparação de pontos de vistas. Mas no texto expositivo, nós temos comparações de pontos de vistas, mas sem o objetivo, é sem, tá? A gente tira para fora. É sem o objetivo de tentar influenciar a pessoa que está lendo. O objetivo é só informar. Exemplo, se vocês estão lendo um jornal ou assistindo um jornal, as notícias que passam nesse jornal ou as notícias que você está lendo nesse jornal são textos expositivos. Por quê? Porque eles estão passando um fato que foi apurado, que foi todo trabalhado através de uma investigação para ver se realmente aquele acontecimento foi verídico, para poder passar para vocês a informação, para vocês ficarem bem informados. Ali, eles não querem influenciar vocês a nada. Eles só querem informar vocês, só querem noticiá-los do acontecimento do mundo. Agora nós vamos falar do texto argumentativo, tá? O argumentativo, ele defende o ponto de vista através de argumentos. Exemplo, eu acho, de novo aqui, as minhas letrinhas cor-de-rosas lindas. Por quê? Aí eu vou argumentar. Porque eu gosto do contorno, porque eu gosto da cor rosa, porque pra mim o rosa é bonito, porque pra mim o rosa ficou legal aqui no meu mural. Estou argumentando e tentando convencê-lo de que as minhas letrinhas cor-de-rosas são lindas, são bonitinhas e são legais. Aí é o argumentativo. Eu estou fazendo um texto ou então eu estou tentando argumentar com vocês, tentando convencer vocês da minha opinião. Essa é a diferença do expositivo e do argumentativo. O expositivo, ele expõe, ele esclarece. É um jornal ao qual você assiste o jornal, você presta atenção naquela reportagem e a função da reportagem é te informar. O argumentativo
é uma informação ao qual a pessoa tenta fazer com que você pense ou reflita no que ela disse e que ela te convença a pensar da mesma forma que ela. Então, vocês precisam pensar bastante e compreender bastante a diferença entre fato e opinião. Por quê? Para a gente não sair espalhando fake news. Essas fake news que tanto rolam na internet hoje em dia. São informações falsas, ao qual a gente não tem certeza se realmente é verídica, ao qual a gente não tem certeza se realmente é um fato ou é uma opinião de alguém e a gente está espalhando por aí. Então nós temos que tomar cuidado. Por isso que na língua portuguesa é tão importante vocês saberem a diferença entre fato e a diferença entre opinião. Porque se vocês realmente leem uma notícia no WhatsApp, que é o que a gente utiliza bastante, que nós estamos o tempo todo conversando com as pessoas, nós estamos o tempo todo interagindo com as pessoas, interligado com o mundo. Vocês recebem uma notícia. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente compartilha pro coleguinha ou a gente vai pesquisar para ver se é verdade? Se vocês falaram a segunda opinião, não sei não, hein? Porque da maioria das vezes, eu sei que o dedinho ali, ó, coça e vocês logo vão lá e compartilham com o amiguinho. Vamos parar e pensar. Vamos procurar saber se realmente, de fato, aquela informação, aquela notícia é verídica, antes de sair espalhando boatos por aí. Porque se não estiver em nenhum jornal, se não estiver em nenhum site comprometido realmente com a verdade, não tiver, você buscou lá no Google, não tem nenhuma informação sobre aquilo, não é um fato. É somente a opinião de alguém que colocou na rede social e as pessoas estão espalhando por aí. Então, nós temos que nos atentar a isso. A diferença de fato e a diferença de opinião. A opinião é super válida, mas temos que ter bastante atenção, porque nossa opinião também não pode ferir o coleguinha, né? A nossa opinião não pode ferir o amiguinho. Então, nós temos que pensar bastante, não é verdade? Não é isso? Então, eu deixo para vocês essa aula gostosa entre diferença entre opinião e fato, para que vocês venham pensar, analisar e discutir comigo na próxima aula com bastante atividade, bastante coisinhas que nós vamos fazer juntos para podermos exercitar um pouco mais a mente, exercitar um pouco mais esse raciocínio, para que nós venhamos aprender um pouco mais e para que nós venhamos tirar de letra a diferença entre fato e opinião. Tá bom? Um beijo da professora Raquel.